Olá, tudo bem? Gostaria de ler uma palavra nesta tarde, para que a gente possa meditar um pouquinho em algo que o Espírito Santo ministrou comigo esses dias eu lendo essa palavra. Eu gostaria de compartilhar com você. Mateus 22, capítulo 22, o versículo 34 ao 39, que nos diz assim: Os fariseus se reuniram quando souberam que Jesus tinha feito os saduceus calarem a boca. Um deles, que era mestre da lei, querendo conseguir alguma prova contra Jesus, perguntou: Mestre, qual é o mais importante de todos os mandamentos da lei? Jesus respondeu: Ame o Senhor seu Deus com todo o coração, com toda a alma e com toda a mente. Este é o maior mandamento e o mais importante. E o segundo mais importante é parecido com o primeiro: ame os outros como você ama a você mesmo. Algumas versões falam ame o próximo como a si mesmo. E algo que eu tenho percebido é muito fácil amar a Deus, né? A gente dizer que ama a Deus acima de todas as coisas. E esse segundo mandamento é que eu tenho percebido que alguns têm essa dificuldade de amar o próximo. Eu não vou nem entrar no mérito aqui de amar como a si mesmo, porque em João, mais adiante lá, tem um. Depois eu confirmo a referência para vocês. Mas em João, Jesus reformula esse segundo mandamento e diz que nós devemos amar o próximo como ele nos amou, né? Às vezes você pode dizer assim, eu não consigo amar o próximo como a mim mesmo porque eu não me amo, porque eu não gosto de mim, eu não tenho amor próprio muitas vezes, né? Mas o que me chamou a atenção nessa palavra, quando Jesus fala amar o próximo como a si mesmo, é que ele está falando para amar e não julgar. Nós devemos amar e não julgar. E eu tenho percebido em algumas conversas, que as pessoas hoje em dia têm julgado mais e amado menos. E o mandamento que Deus nos dá é amar. Amar a Deus acima de todas as coisas, com todo o nosso entendimento, com toda a nossa capacidade de entender Deus, nós precisamos amar Deus. Esse é o primeiro mandamento. E o segundo mandamento, mais importante, é amar o próximo como a si mesmo e não julgar o próximo. E eu tenho visto as pessoas julgando o próximo como a si mesmo e não amando. Às vezes julgando num nível para cima, né? Se sentindo, se comparando com as pessoas, se sentindo inferiorizado, acaba julgando a atitude do próximo, às vezes julgando para menos, se sentindo superior, se achando superior e julgando que aquela pessoa, aquele irmão não está fazendo de acordo com como eu faço. E isso não é bíblico, amado. Nós devemos não julgar e sim amar. Mateus 7:1 nos diz que nós não devemos julgar, porque nós seremos julgados, e com a mesma medida que você julgar o próximo, a pessoa, você será julgado por Deus. Então, por que que muitas vezes o ser humano, e aqui eu tô falando para cristãos, né? Você que serve a Deus, você que é irmão em Cristo, por que que muitas vezes nós, como filhos de Deus, nós acabamos mais julgando do que amando? Por que que você fica falando, muitas vezes, condenando o pecado do irmão, sempre achando que o outro está errado e você está certo? Por quê? E por que eu estou falando isso, irmãos? Algo que me incomoda demais é essa questão do julgamento. É bíblico isso, nós precisamos vigiar nisso. Muitas vezes eu caí nesse erro de julgar, né, comparado a mim. E isso não é legal, não é bíblico, não é o que a palavra nos diz, não é o mandamento que Jesus nos deu. Jesus nos mandou amar o próximo como a nós mesmos. Ou amar o próximo, lá quando ele reformulou este mandamento, amar o próximo assim como ele nos amou. E como Jesus nos amou, amados. Ele nos deu a vida, ele deu a vida por nós. Quando nós erramos, muitas vezes há um deslize, né? Nós não somos perfeitos, mas nós procuramos andar, levar uma vida de acordo com a palavra, levar uma vida de santidade, levar uma vida em santidade, né? Obedecendo aos mandamentos do Senhor, na convivência com as pessoas, com as outras pessoas. Mas acabamos muitas vezes, em algum momento, talvez resbalando em palavras, falando algo que não deveríamos falar.
E aí entramos na questão de julgar o próximo. E isso é algo que tem me incomodado, porque muitas vezes eu tenho ouvido esse tipo de julgamento e o Espírito Santo está me inquietando de falar isso. Então, eu quis compartilhar com você essa palavra para que nós possamos vigiar, né, e orar como a Bíblia nos orienta, mas amar mais e julgar menos. Vamos parar de ficar julgando, seja qualquer tipo de julgamento, analisa aí. Talvez em algum momento você se pegou julgando alguém, né? É tão horrível quando as pessoas nos olham com um olhar de julgamento, não entendem aquilo que nós estamos passando. E, e como é horrível. Você já foi julgado por alguém? Você já teve um olhar de condenação sobre a sua vida? Você sabe que isso não é bom, não é agradável. E não foi o que Jesus fez. Se nós formos analisar tudo aquilo que Jesus fez na palavra, todos os ensinamentos que ele nos deixou, nós não vemos Jesus olhando com olhar de julgamento. Nós sempre vemos Jesus olhando o próximo com olhar de amor, com compaixão, né? Com se colocando à disposição para ensinar, para corrigir, para amar. E ele foi o nosso maior exemplo, queridos, de amor. E, e nós não vemos Jesus julgando em nenhum momento. Então, que nós possamos seguir esse exemplo do Senhor, né? Do nosso Deus. E em nome de Jesus, receba essas palavras com carinho, entenda, é um alerta, é algo que o Espírito Santo me inquietou, e por coisas que eu tenho visto e vivido. Mas eu creio em nome de Jesus que isso vai ser um alerta para você também. Talvez o Espírito Santo já tenha ministrado no seu coração sobre isso. Então vamos amar mais e julgar menos. É essa a proposta que o Senhor tem para nós. Amar a Deus acima de todas as coisas, com todo o nosso entendimento, nosso coração, e amar o próximo como a nós mesmos. Amar o próximo como Ele nos amou. Eu deixo essas palavras em nome de Jesus, que nós possamos meditar nessa palavra e colocar em prática, em nome de Jesus, tudo aquilo que temos aprendido. Amém, queridos? Deus abençoe, tenha um final de semana abençoado, uma semana abençoada, um mês de março abençoado, estamos na metade do mês praticamente. Fazia tempo que eu não postava um vídeo aqui, pretendo incluir mais em breve. E que você possa ser abençoado com essa palavra em nome de Jesus. Deus abençoe você, sua casa, sua família e receba cada dia as instruções do Senhor para você. Em nome de Jesus, Deus abençoe.